Bom, pessoal, eu sei que essa não é a melhor opção que a gente tem, mas a gente está passando aí por alguns momentos de dificuldade, a gente não tem ainda certeza de quando as aulas vão voltar, então vamos tentar levar a disciplina da melhor maneira possível, né? Não é a melhor das opções, mas é a que temos no momento. Então eu vou colocando esses vídeos como se fossem as aulas de sala de aula, e através do fórum aí que a gente vai criar, a gente consegue ir discutindo, conversando, trocando ideias, para minimizar ao máximo essa perda, né? Esse slide aqui foi o último que a gente viu na última semana de aula, ainda em sala de aula, que falava sobre modo kernel e modo usuário, né? Onde a gente viu que quando o processador está em modo kernel, ele pode executar qualquer tipo de instrução, instruções privilegiadas, instruções do sistema. Enquanto ele está no modo usuário, somente instruções não privilegiadas podem ser executadas. Então o processo do usuário vai estar sempre no modo usuário, enquanto o processo do sistema operacional vai estar em modo kernel. Então o sistema operacional está em execução, quando ele coloca um processo de usuário em execução, ele passa automaticamente para o modo usuário, e quando ocorre uma interrupção, o sistema operacional é chamado de volta, o hardware automaticamente coloca o sistema em modo kernel. Estando o sistema em modo kernel, volta a poder executar instruções privilegiadas. Bom, isso foi o que a gente viu até a semana passada, né? Até a última semana de aula. Então, vamos começar agora o próximo assunto. Bom, vamos então continuar a nossa disciplina. Lembrando que a gente está dando aquela sobrevoada, a gente ainda está na parte introdutória e estamos vendo a parte das estruturas dos sistemas operacionais agora. A primeira estrutura que a gente vai ver são dos sistemas monolíticos. Nesses sistemas monolíticos, a gente tem a característica de que não existe uma estrutura real. Tá? Não existe uma estrutura bem definida para o sistema operacional. Todo sistema operacional é escrito como uma coleção de procedimentos. A gente faz um grande programa, suas várias partes do seu código executável. No final tudo é compilado, tudo é linkado, gerando o quê? Um único programa executável, né? Então, único programa executável, que vai ser utilizado como base do sistema, né? Isso tem a característica de deixar os sistemas bem rápidos, com excelente desempenho, mas ele tem um problema, né? Que é o quê? Problema em uma rotina pode comprometer todo o sistema. Se existe uma rotina do sistema operacional com problema, essa rotina pode acessar qualquer parte do problema. É bastante difícil de descobrir onde está o problema dentro do sistema operacional. É uma programação complexa, tá? Que pode levar a erros muito difíceis de serem detectados, né? Nessa estrutura de sistema monolítico, a gente consegue um mínimo de estrutura se a gente fizer a chamada de procedimento quando precisa de uma informação do kernel, né? Ou seja, existe o programa do usuário 1, o programa do usuário 2, o programa do usuário 1 ele está executando, então está aqui o nosso exemplo programa do usuário 1, e de repente ele precisa de uma instrução privilegiada, tá? Vai gravar uma informação no disco. O que é que ele faz? Ele gera uma chamada de sistema, nós já vimos o conceito aqui de chamada de sistema. A chamada de sistema faz o que? Gera uma interrupção, né? A interrupção vai colocar a máquina em modo kernel. Quando é colocado em modo kernel, vai ser chamada rotina de tratamento de interrupção. Na tabela de rotina de interrupções, vai ser selecionado o procedimento que deve executar essa rotina, o procedimento executado, no caso o procedimento de gravação em disco, e por fim o programa retorna para a execução. A gente consegue uma estrutura, consegue uma certa segurança em cima disso, mas a gente fica na dependência ainda do bom comportamento do programa, né? Se algum programador não segue corretamente as instruções e não segue a estrutura que deve ser seguida conforme a documentação do sistema operacional, um erro pode ser introduzido e isso pode ser bastante grave. Ainda em sistemas monolíticos, nós temos que muitos dos sistemas operacionais dão suporte às extensões carregáveis, tá? Que são aqueles componentes que são carregados dinamicamente conforme a demanda. Para diminuir a quantidade de memória ocupada, os sistemas operacionais atuais eles permitem que um processo seja carregado em memória e conforme ele vai necessitar de algum tipo de instrução, essa instrução será ou não buscada em disco para ser carregada em memória, né? A gente vê, por exemplo, em programas Windows, todos eles têm uma forma bastante parecida de abrir arquivo. A gente chama uma rotina de abrir arquivo e abre uma janelinha padrão, onde a gente pode navegar pelo sistema de arquivos e escolher o arquivo que queremos utilizar, né? Cada programador programa essa sua janela? Não, né? Isso aí vai estar numa biblioteca. E essa rotina de carga ela será carregada em memória somente quando for necessário abrir um arquivo.
estamos utilizando um programa, esse programa em nenhum momento a gente vai mandar abrir arquivo, não tem a necessidade dessa carga em memória. Nos sistemas Unix, né, esses sistemas são conhecidos como bibliotecas compartilhadas, ou shared objects em inglês, né, objetos compartilhados. Tá? Na estrutura Windows, esses arquivos são conhecidos como biblioteca de ligação dinâmica, ou as nossas famosas DLL, Dynamic Link Libraries, né, que são aquelas bibliotecas que são carregadas somente sob demanda, somente quando é necessário. Essa carga dinâmica também simplifica muito a atualização do sistema, uma vez que, se for necessário atualizar um sistema que utiliza uma DLL, um SO, e a gente quer fazer atualização em cima desse componente, basta atualizar esse componente, que automaticamente qualquer outro programa que faça uso desse componente está lá atualizado automaticamente, sem necessidade de atualizar o programa propriamente dito. Temos como exemplo de um sistema monolítico o sistema operacional Linux. As suas rotinas do sistema operacional são milhares de procedimentos, mas que quando a gente vai gerar o núcleo do Linux, a gente manda compilar esse núcleo, gera um único executável. Esse executável ele é puxado para a memória durante a carga do sistema, ficando residente em memória como um grande bloco, como um sistema monolítico. O próximo passo na evolução são sistemas em camadas, né? Se a gente está estruturando um sistema monolítico com funções e está estruturado logicamente, por que não estruturar então em camadas? Por que não passar essa estrutura para várias camadas, onde as camadas chamam umas às outras quando é necessário haver uma interação? Bom, então são definidas camadas sobrepostas, né? Então, camadas sobrepostas, né? Isso é importante frisar. Uma camada sobre a outra, sempre a camada de cima utilizando os serviços da camada de baixo. Foi a função da camada de baixo oferecer serviços para a camada de cima, né? Então, onde cada camada oferece um conjunto de funções que podem ser utilizadas pelas camadas superiores. Qual é a vantagem dessa estruturação? A gente isola as funções do sistema operacional. A gente cria uma hierarquia e protege as camadas internas, né? O que quer dizer isso? Quando a gente isola as funções, eu tenho uma camada só para cuidar de gerência de memória. Se eu estou tendo um problema no sistema relativo à gerência de memória, eu sei onde procurar esse problema. Eu sei que ele é específico da camada de gerência de memória. Isso é diferente de um sistema monolítico. Um sistema monolítico, eu posso estar com um problema na gerência de memória, mas pode ser algum outro procedimento que está chamando esse procedimento de gerência. Eu não tenho certeza do ponto onde está tendo o problema. Então, quando a gente tem uma estruturação em camadas, as funções ficam muito bem definidas, muito bem guardadas em cada camada e fica muito mais fácil depurar. Eu tenho interfaces entre essas camadas, eu posso testar cada camada isoladamente, fazer uma bateria de teste pesada, garantir o funcionamento isolado de cada camada. Com isso eu tenho um sistema funcional. Está muito mais fácil de ser testado e também mais fácil de ser atualizado. Se surge uma nova tecnologia, no nosso exemplo de gerência de memória, eu simplesmente faço a troca dessa camada, faço a troca da camada de gerência de memória e a partir desse momento eu garanto o funcionamento do sistema sem interdependência, já que no sistema monolítico eu posso ter outros procedimentos ou outros objetos utilizando o objeto ou procedimento de gerência de memória. No sistema em camada não, tudo é pelas interfaces, então fica segmentado, né? Então a depuração de erros também é simplificada. Se existe um erro, ele vai estar isolado na camada, eu só preciso procurar pelo erro dentro dessa camada, né? Um dos problemas da implementação é a queda de desempenho. Então a queda de desempenho é um problema. Realmente, no sistema monolítico, como o procedimento pode chamar outro, eu não preciso passar pela hierarquia de camadas, tudo funciona de uma forma mais rápida. Quando eu tenho um sistema em camadas, há uma pequena queda de desempenho, às vezes perceptível, às vezes não, mas de qualquer forma existe essa queda, mas algo que a gente pode dizer que vale a pena, em prol da segurança, em prol da versatilidade do que o sistema adquire. Aqui temos exemplos de sistemas em camadas, né? Por exemplo, o sistema D e o sistema VMS. No sistema D, a gente tem na camada 0, né? Camada 0, a alocação do processador e multiprogramação. Então essa camada é a camada responsável pela multiprogramação, permitir mais de um programa em memória executando concorrentemente, né? Mais de um processo em memória. É um sistema antigo, então ainda fala em memória e gerenciamento de tambor, né? Tambor
foram substituídos pelos discos rígidos, mas acima da multiprogramação vem toda a parte de gerência de memória e gerência de acesso a disco, né? Numa camada 2, comunicação operador, camada 3, gerenciamento de sistema de entrada e saída, na camada 4, programa de usuário, na camada 5, operador, que é o próprio usuário. Então a gente vê aqui, para o operador poder acessar o hardware do sistema D, ele passa camada a camada, cada camada recebendo instruções de sua camada superior, né? Realmente essa série de chamadas em camada, série de chamadas em cada camada, toma um certo tempo de execução, dando aquela queda de desempenho que a gente viu. Uma outra forma de representar do VMS é como círculos concêntricos, onde no núcleo, na parte central do círculo, nós temos o kernel, o núcleo do sistema, acima dele o modo executivo, que vai cuidar de toda a parte do hardware, temos o chamado modo supervisor e numa camada mais externa o usuário, né? O funcionamento é o mesmo, né? Enquanto no D nós temos, né? Vou dar uma apagada aqui. Enquanto no D nós temos que a informação tem que descer pelas camadas, vou marcar certo aqui, descer pelas camadas até chegar no hardware, aqui no VMS é bastante parecido, vem da camada externa, interna até chegar no núcleo, que é quem faz acesso ao hardware. Seguindo aí na sequência da evolução da estrutura dos sistemas operacionais, nós temos os chamados sistemas microkernel ou micronúcleo, né? Qual é a ideia deles? Assim como houve a segmentação em camadas, nos sistemas em camadas, a gente vai separar os sistemas operacionais em módulos, mas a gente não precisa criar uma hierarquia entre esses módulos. Nós definimos pequenos núcleos, é permitida a comunicação entre eles, onde cada núcleo pode pedir serviços a outros núcleos, e com isso a gente consegue uma estrutura bem mais versátil para o sistema operacional, né? Então qual é o objetivo disso? Primeiro, atingir alta confiabilidade. Os núcleos ficam independentes. No modelo em camadas, a camada mais inferior, numa estrutura de uma sobre a outra, ou mais interna, numa estrutura circular, oferece serviço para a camada mais externa, né, para a camada superior. Isso, se uma camada inferior parar de funcionar, a superior não tem como solicitar serviço do sistema operacional. Já no sistema microkernel ou micronúcleo, os módulos são independentes. Então, a parada de um módulo não vai comprometer todo o sistema. Bom, outra coisa é que parte das funções do sistema operacional são implementadas em processo do usuário. Não precisa rodar tudo como modo kernel, né, com acesso total ao sistema. Então, alguma parte do sistema operacional que vá, por exemplo, fazer a administração ou a gerência de como será a distribuição da memória, essa parte pode estar em processo do usuário. No momento de selecionar as páginas, disponibilizar páginas de memória, aí sim o sistema operacional precisa passar para modo núcleo, passar para modo kernel. Mas enquanto estiver trabalhando na simples gerência, ele pode executar como simples processo do usuário, né? Erros em um componente não paralisam o sistema como um todo, né? É o que comentei já com vocês. O erro num dos componentes do sistema operacional, como é um módulo isolado, não necessariamente compromete todo o sistema. Bom, então nessa estrutura a gente tem que o kernel ele é praticamente o gerenciador de comunicação entre processos, né? E sempre que um processo necessita de uma informação de outro processo, temos aqui um exemplo, né? Nós temos um processo que vai solicitar uma informação, né? Então um processo cliente, ele vai solicitar uma informação, vai uma mensagem via kernel, que é o responsável, para o servidor de arquivos. Nós temos aqui então a figura de um processo cliente e de um processo servidor. O processo servidor prestando serviço ao processo cliente, né? Qual é a grande vantagem disso? Se eu preciso acrescentar uma novidade em termos, por exemplo, um servidor de arquivos, uma nova forma de gerenciar arquivos, então um novo sistema de gerenciamento de arquivos, eu posso simplesmente vir aqui no servidor de arquivos, né, e faço a troca. Retiro do sistema o servidor atual, coloco no sistema a nova versão, né. O kernel é quem manipula a comunicação, os clientes desse sistema não precisam nem saber dessa troca. Tá? Apenas eles vão ver que existem novos serviços sendo oferecidos. Ainda sobre sistemas microkernel, esse modelo se adapta facilmente a sistemas com múltiplos processadores e sistemas distribuídos.
E a gente pode botar cada módulo desse executando um processador diferente, até mesmo num sistema diferente, num sistema remoto. Então temos a capacidade de fazer com que máquinas diferentes, um sistema distribuído, possam prestar serviço para máquinas remotas. Com isso a gente constrói um grande sistema distribuído onde a gente sequer sabe que parte do sistema o nosso processo está utilizando. Agora, nem todos os processos servidores podem executar em modo usuário. Drivers, por exemplo, precisam de acesso direto ao hardware. Então, alguns servidores podem executar em modo usuário, outros servidores não. Outros têm que executar realmente em modo kernel. Uma característica interessante é que existe um servidor especial, ele é conhecido como servidor de reencarnação. Então, o que é uma reencarnação? O sujeito morre, volta à vida. Então, o servidor de reencarnação, a função dele é tomar conta dos processos que podem ter parado no sistema por algum erro. Quando o servidor de reencarnação encontra um processo parado, um módulo parado, ele é capaz de recolocar esse módulo à execução. Então, funcionar como um watchdog, como um cão de guarda. Ele toma conta dos outros processos, se um processo morre, ele automaticamente coloca esse processo no ar. Isso dá uma alta disponibilidade aos sistemas. Alguns exemplos de sistemas de microkernel: Integrity, 4K2, L2, PyCOS. A gente já comentou em sala de aula sobre o QNX, um excelente sistema. Symbian, de smartphones, e o Minix versão 3 são alguns exemplos de sistemas microkernel. Como curiosidade aí, sistemas de microkernel são sistemas utilizados normalmente em operações críticas que não podem parar de jeito nenhum. Então, para dar para vocês um exemplo aí de um sistema microkernel, está aí. Um dos robozinhos que são a exploração espacial. No caso, carrega um sistema microkernel. Esse aí, se não me engano, é o sistema operacional QNX. Ele explora Marte e manda informações para a Terra, recebendo comandos aqui da Terra. Então, um exemplo de um sistema que não pode parar de jeito nenhum. Não é fácil ir lá reiniciar o sistema em caso de pane. Continuando, a gente chega na parte de máquinas virtuais. Máquinas virtuais não é bem uma estrutura, mas a gente vai acabar estudando aqui um pouquinho de máquina virtual também dentro das estruturas de sistemas operacionais. Bom, máquina virtual não é nenhuma novidade. A ideia de máquina virtual data da década de 1970. Então, algo que não é bem novo. O que é que se buscava na época? Suporte à multiprogramação. O hardware não dava todo o apoio que era necessário, a gente estava no início ainda da computação, muita coisa para ser resolvida, muita coisa para ser desenvolvida, e um hardware que desse um suporte seguro, a multiprogramação ainda não existia. Não tínhamos aquele conceito ainda de um microprocessador trabalhando em modo kernel, em modo usuário. Então, a forma de se buscar multiprogramação foi por intermédio de máquinas virtuais, onde teríamos computador. Esse computador ele poderia executar várias máquinas virtuais, em cada máquina virtual executando um sistema operacional diferente, monousuário. Então era a forma que a gente tinha de ter acesso à multiprogramação. Então oferece a possibilidade de executar diferentes sistemas operacionais em um mesmo hardware. Então, em um mesmo hardware, diferentes sistemas operacionais. Sendo que tem que garantir o isolamento. Tem que garantir o isolamento total entre as máquinas. As máquinas virtuais, uma não pode interferir na execução da outra, razões óbvias de segurança. Bom, então, como é o funcionamento de uma máquina virtual no modelo mais antigo? No modelo tradicional, que está à esquerda, nós temos o hardware, acima do hardware o núcleo do sistema operacional e processos acessando esse núcleo. Quando a gente vai partir para o modelo de máquina virtual, o que acontece? Lembrando o seguinte, quem é aqui o nosso núcleo? Quem é o kernel? Esse aqui é o nosso sistema operacional. Então, o sistema operacional executando diretamente sobre o hardware. Então, nos sistemas que foram criados, existiu um monitor de máquina virtual, esse monitor de máquina virtual executando diretamente sobre o hardware da máquina. Então, monitor de máquina virtual emitindo comandos para o hardware. Não existe um sistema operacional acima desse hardware diretamente. Esse monitor de máquina virtual ele é capaz de administrar várias máquinas virtuais. Então, em cima dele nós temos um kernel, ou seja, um sistema operacional, outro kernel, outro sistema operacional, outro kernel, outros sistemas operacionais. Então, os sistemas operacionais estão onde? Estão acima do monitor de máquina virtual. O monitor de máquina virtual criando as máquinas virtuais, cada sistema operacional
executando no monitor de máquina virtual, e os processos fazendo acesso ao núcleo, né? Então ele oferece máquinas virtuais à camada superior. Essas máquinas são cópias exatas do hardware, né? Então, cópias exatas do hardware básico. Ficou meio ruim de ler, tá? E cada uma pode executar qualquer sistema operacional. Então podemos ter numa máquina várias cópias do mesmo sistema operacional ou sistemas operacionais diferentes, né? Foi a saída que se teve para ter acesso à multiprogramação. Bom, então quando o processo executa uma chamada de sistema, né? O que é a chamada de sistema? Vamos lembrar aí. A chamada de sistema é quando um processo necessita executar uma operação privilegiada, ele está executando em modo usuário, ele não pode fazer essa chamada privilegiada, então ele faz a chamada do sistema, que vai gerar a interrupção chama o sistema operacional que vai fazer o tratamento dessa interrupção, né? Então vamos a um exemplo aí. O programa de usuário precisa gravar uma informação em disco. Ele faz a chamada de sistema para gravação da informação em disco, é gerada a interrupção de gravação, o sistema operacional é chamado e a rotina de gravação é chamada, né, pelo próprio sistema operacional. Isso é feito em modo kernel, depois a instrução é passada para o processo do usuário. Bom, isso não é algo tão simples de ser feito a nível de software, né? Essa chamada do sistema ela precisa ser interceptada. A chamada do sistema ela precisa ser interceptada pelo sistema operacional da máquina virtual, tá? Então o sistema operacional da máquina virtual tem que ter a capacidade de ver que está sendo feito um acesso ao hardware e impedir esse acesso e capturar, né? Então cabe ao sistema operacional então emitir as instruções normais de entrada e saída de hardware, tá? Essas instruções vão ser interceptadas pelo monitor de máquina virtual, né? O monitor de máquina virtual, lembrando, ele está acima do hardware e ele é quem vai fazer acesso a esse hardware, né? Então, colocando a multiprogramação com responsabilidade do monitor, a gente pode oferecer uma máquina estendida mais simples, flexível e mais fácil de manter. Lembrando sempre que vai caber ao monitor de hardware de máquina virtual interceptar todas as chamadas. Então, é um processo pesado, um processo que tem que ficar sendo verificado cada instrução que é executada. Isso degrada bastante o desempenho de uma máquina. Bom, tem uma outra abordagem onde a máquina virtual não é exatamente uma cópia, né? O monitor de máquina virtual oferece ao sistema operacional uma cópia exata do hardware. Existe uma técnica mais simples que é conhecida como exokernel, o exokernel ele vai executar oferecendo uma máquina virtual que é um subconjunto, né? Algo que é mais comum da gente utilizar hoje em dia. Então, se nós temos uma máquina com 1 TB de disco e 8 GB de memória, o monitor de máquina virtual oferece essa máquina de 1 TB com 8 GB de máquina virtual e ele tem que ficar administrando as necessidades do sistema operacional. Já o exokernel ele trabalha de uma forma simplificada. Ele separa, por exemplo, para um primeiro sistema operacional, nós temos uma máquina com 8 GB, ele separa 2 GB para o sistema operacional e dá o espaço de disco de 200 GB. Então a gente vai ter uma máquina de 2 GB, um espaço de disco de 200 GB. A máquina não é uma cópia exata, mas sim um subconjunto, né, da máquina virtual, né? Então ela é criada como um subconjunto da máquina virtual. Ele vai atribuir recursos às máquinas virtuais garantindo que nenhuma utilize o recurso uma da outra. Então vai implementar uma segurança no sistema, de modo a impedir que uma máquina virtual atrapalhe a outra. E cada máquina virtual pode ter seu próprio sistema operacional, né? A vantagem é que economiza uma camada de mapeamento do monitor de máquina virtual. Então o desempenho, a gente tem um ganho de desempenho com esse tipo de tecnologia. Bom, as máquinas virtuais foram usadas por décadas da maneira que a gente conversou, né? Mas surgiu então a multiprogramação, não foi mais necessário a utilização de máquinas virtuais, elas meio que caíram em desuso, tá? Só que com computadores pessoais mais potentes, mais poderosos, surge novamente o conceito de máquina virtual, dessa vez para a gente poder fazer uma melhor utilização do nosso computador e não buscar a multiprogramação. Esse termo, monitor de máquina virtual, hoje em dia não é mais utilizado, né? A gente chama de hipervisor ou hypervisor, né? Do tipo 1. Tá? Então, o que a gente chama hoje de hipervisor,
ele é o antigo monitor de máquina virtual, né, no seu tipo 1. E nas máquinas mais modernas? Tá? Nós temos que, para utilizar máquinas virtuais do computador, né, é uma palavra meio feia, mas nós temos que dizer que a UCP tem que ser virtualizável. Né? Uma UCP ser virtualizável significa ela simplificar o processo de máquina virtual. Significa que a própria UCP é capaz de saber que existe executando naquela máquina, naquele sistema, uma máquina virtual. Então ela vai facilitar o uso, a vida da máquina virtual. Enquanto o monitor de máquina virtual ele tinha que prestar atenção quando tinha uma chamada ao sistema, fazer a interceptação desse sistema e fazer todas as traduções, o CPU virtualizável, ao saber que está sendo executada uma máquina virtual nela, quando é feita uma chamada de hardware, a própria UCP avisa o sistema operacional. Então o sistema operacional precisa ter um controle menos intenso, né, e com isso o desempenho bem maior. Isso é bastante comum nas placas de vídeos atuais. Se a gente quiser rodar um VirtualBox, um VMware, nós precisamos entrar no setup da máquina e habilitar a virtualização. Né? Habilitar a virtualização significa informar ao microprocessador que ele vai estar executando uma máquina virtual dentro dele e que ele tem que fazer essas capturas. Né? Então vamos imaginar o sistema operacional sendo executado em uma máquina em modo usuário. Né? E é executada uma instrução privilegiada. O que é necessário fazer? É necessário que o hardware crie uma armadilha para direcionar isso para o hipervisor. Né? Então o hipervisor é quem deve emular todas as instruções em software. Né? Então para melhorar o desempenho, a gente acrescenta o que a gente chama de módulo kernel. Né? Esse módulo kernel vai fazer parte do trabalho pesado. Né? E nós vamos ter então os sistemas que são conhecidos como hipervisores do tipo 2. Então o hipervisor do tipo 2 é um hipervisor moderno, em que ele vai ajudar o computador na implementação das máquinas virtuais. Né? Então, o hipervisor do tipo 2, ele utiliza um sistema operacional que a gente chama de sistema operacional hospedeiro. Opa, vou mudar a cor aqui. Um sistema operacional hospedeiro. Né? Se a gente tem uma máquina Windows 10 e a gente vai rodar uma máquina virtual nela, botar, por exemplo, o Linux rodando, o Windows 10 será o hospedeiro. Né? Ele que vai hospedar outros sistemas operacionais. Então, o hipervisor do tipo 2 usa um sistema operacional hospedeiro e seu sistema de arquivos para criar processos, armazenar arquivos e assim por diante. Na nossa figurinha aqui à direita, onde nós temos o hipervisor tipo 2, né, nós temos então numa camada mais baixa o hardware, né, acima do hardware o sistema operacional hospedeiro. Então, por exemplo, o Windows 10, ele tem um modo kernel, que vai... Opa, não ficou muito bom aqui não. Então, o sistema operacional do hospedeiro, temos o modo kernel, né? Temos o modo kernel para facilitar a tradução. Né? Acima temos o hipervisor tipo 2, que é o nosso software de máquina virtual. E aqui acima desse hipervisor do tipo 2 nós temos uma máquina virtual com sistema operacional, nós temos outra máquina virtual com sistema operacional, temos processo do próprio hospedeiro. Então nós temos o nosso sistema operacional executando normalmente e acima dele outros sistemas operacionais. Né? No hipervisor tipo 1 nós não temos esse sistema operacional hospedeiro. Então o hipervisor tipo 1 ele fica diretamente sobre o hardware, ele não vai executar num sistema operacional e os processos, os sistemas operacionais acima do hipervisor. Não temos aquele conceito de sistema operacional hospedeiro. Bom, nessa parte a gente fecha o primeiro item da nossa disciplina. A gente termina aqui com a parte introdutória. A gente vai para o segundo capítulo, que fala em processos e threads.